Queria encontrar você aqui neste sabadão, dia de jogo e com notícias exclusivas para você. Atenção, vá até o fim do vídeo porque tem muitas notícias e exclusivas para você. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Comenta a tua expectativa para o jogo de hoje. 6h30 da noite, a bola rola em São Januário e claro que nós vamos transmitir. Compartilhe o nosso conteúdo se você gosta do nosso canal e se inscreve. Dá aquela moral pro fanático vascaíno. Bom, direto e reto a duas notícias exclusivas para você. O Vasco da Gama foi surpreendido nesta semana quando apresentou uma prévia do plano de recuperação judicial, a anotação dos créditos apresentados. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar para você. O Vasco, junto a uma instituição financeira que está auxiliando o Vasco nesse projeto da recuperação judicial, ele leva ao mercado os créditos que ele tem para tomar. Então, por exemplo, fulano deve ao Vasco. Ele vai e apresenta o crédito. E aí? As instituições financeiras comprariam esse crédito caso o Vasco precise antecipar? Dentro do mercado financeiro, há classificações para esses dinheiros. Vamos chamar assim para que você possa entender de uma forma mais coloquial. Pois bem, quais são as duas surpresas? A primeira, e pesadíssima, foi levado ao mercado uma possibilidade, que é, porque tem um NDA assinado, tem uma conversa acontecendo, do grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. Daqui a pouco vou falar do Rio Ave, hein? Aguarde. E o mercado deu a resposta ao Vasco, a devolutiva. O crédito de Evangelos Marinakis na avaliação das empresas que foram contactadas é cartão vermelho. Isso mesmo, torcedor. As empresas disseram, se precisar antecipar, a gente não faz negócio com ele. O Vasco ficou assustado quando soube disso, até pela iminência. Por mais ter distanciado nesse momento, mas há uma iminente negociação para acontecer. Esse crédito não foi bem recebido no mercado. Aí vou fazer um parênteses, torcedor. O Vasco trouxe a empresa G5 Partners para fazer a prospecção e a busca por investidores. E no mercado há uma grande conversa de que dois clubes brasileiros vão voltar para o mercado, ou seja, aumentar a concorrência. Botafogo e Coritiba. O mercado tem um zoom de que esses dois clubes estão buscando investidores. Cada um dentro da sua possibilidade. O Botafogo, um gigante, voraz, o que atrapalharia ou seria mais um concorrente para o Vasco que está no mercado. A ver. Vamos aguardar, mas o zoom do mercado é que o pessoal do Coritiba quer passar a SAF e que do Botafogo estaria interessado da mesma forma. Vamos ver o que vai acontecer para frente, né? O Botafogo tem Mundial de Clubes, o João Texel está envolvido nas questões do Lyon, lá na França, enfim. A Eagle está precisando de capital, o Crystal Palace para ser vendido. O mercado está atento. E o Vasco, através dessa empresa, a G5 Partners, está buscando investidores. Falei do crédito do Evangelos Marinakis, que para o mercado, as empresas que avaliaram risco, cartão vermelho. Detalhe, o Rio Ave, de propriedade do Evangelos Marinakis, comprou o Cleiton. Lembra do Cleiton, atacante que veio aqui, jogou poucos jogos e tal, ele era do Casa Pia. Foi para lá. Pô, o cara se destacou, aí o Rio Ave comprou, é do Marinakis, então tem negócio com o Vasco. 3 milhões de euros. Hoje, aproximadamente 20 milhões de reais, né, arredondando. Pois bem,
Todos os créditos a receber, o Vasco tem que apresentar à Justiça no plano de recuperação judicial. Olha, tem isso aqui para entrar, tem isso aqui para entrar e tal. E, coincidentemente, o crédito do Rio Ave, que está devendo ao Vasco, não pagou ao Vasco, os 3 milhões de euros, foi mal classificado também. Coincidência? Ser do mesmo dono? Mas o Vasco foi pego de surpresa. Por quê? Contava com o recebimento ou com antecipação em caso de necessidade desse recurso, mas não vai acontecer porque o mercado falou assim, esse recurso a gente não pega. E agora, torcedor? O que fazer? Outras soluções estão sendo tentadas e buscadas pela diretoria do Vasco, que você tem toda a razão em fazer a avaliação quando separa gestão e futebol. No futebol, há muitos erros. Contratações que não deram certo. Ontem o Vasco rescindiu com o Capasso e com o Souza. Aliás, um parênteses, né? O Capasso, agora dia 1º de julho, por força do contrato e faltando 6 meses, ele poderia assinar com qualquer outro clube, né? Poderia ir embora, aliás, 1º de junho. Então, assim, e ele sentou no contrato e iria fazer isso. Porque muita gente fala assim, o Vasco acabou de graça liberando o Capasso e não ganhou nada. Mas não ganharia também. E o pior, pagaria ainda mais 7 meses de contrato. Então, meu amigo, fez um acordo, se livra dessa pendência. Futebol é um risco. Tem jogador que performa ou não. Quer um exemplo? Lembra no início de 2024, início do ano passado, o Vasco estava interessado no Davi Terãs, era o Alexandre Matos ainda o diretor e tal. Aí o Fluminense foi lá e contratou, né, o jogador, 14 milhões de reais ao Pachuca, uma das contratações mais caras da história do Fluminense. Onde é que está o Terãs hoje? Só no ano passado ele passou um turno inteiro sem jogar no Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes. Hoje ele é reserva do Peñarol. Então assim, ele não presta? Não. O Vasco iria atrás de um atleta que entendia que performaria. Não conseguiu, o Fluminense foi lá e levou. Não performou. Então, futebol acontece. É óbvio que o Vasco tem errado em algumas peças, né? Mas errar e acertar faz parte. Agora, fora das 4 linhas, é inegável, mesmo os desafetos do Pedrinho, quem não está satisfeito com a gestão do futebol, é inegável que o plano de recuperação judicial vai salvar o Vasco. É isso. Vamos falar do Vasco, então? O Vasco, para variar, está com um treinador novo, né? Fernando Diniz já estreou no jogo da Copa Sul-Americana, né? Na derrota lá na Argentina. E agora enfrenta o Fortaleza diante da torcida em São Januário. Vamos colocar aqui, já tá por sinal, o campinho com a escalação provável do Vasco, que deve ter Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. O meio-campo com Hugo Moura ou Matheus Carvalho, Tietê e Felipe Coutinho, Rayan Verratti e o Nuno Moreira, né? A escalação muito parecida dos últimos jogos. A impressão que eu tenho é que o Tietê deve ganhar um pouco mais de protagonismo com a chegada do Fernando Diniz, um cara que já trabalhou com ele há muito tempo, sabe muito bem o estilo de jogar do Diniz. Já encurta um caminho com esse atleta. Exato, né? Pelo menos com ele. Imagino que seja uma tendência a ver o que foi possível fazer nesses poucos dias de treino que o Diniz teve entre o jogo na Argentina e essa partida contra o Fortaleza. Alex? Então, cara, isso ainda, eu acho que ainda julgando a questão de Jair e Paulinho, com também essa possibilidade de ser mais utilizados para essa questão. O Jair eu acho que ainda muito técnico, né, para fazer essa questão de saída de bola junto. Mas é um trabalho que vai começar a olhar e utilizar, de repente, mais um Coutinho para vir, né? A gente até imaginava que isso fosse acontecer, mas é esperar realmente o tempo para ver a quantidade de informação que o Diniz vai estar passando e que esses caras vão conseguir absorver para poder colocar em prática, né? Então, é uma situação de pressão que o torcedor vai gerar uma expectativa e o torcedor parece que não tem tempo, né, cara? Aquela coisa, ele quer ver algo e principalmente o resultado. Mas que é um time que a gente fica na expectativa para poder ver essa mão do Diniz, naturalmente, esse Vasco a gente fica. Em tese, em outras circunstâncias, seria um jogo que o Vasco, que é muito forte em São Januário, já seria recebido de cara por uma arquibancada impaciente, ansiosa. A gente vai ter também o termômetro de como ela recebeu essa contratação, né? Do Diniz, né? Vai ser uma demonstração. Acho que é um desafio grande, porque pela característica do jogo. É pouco tempo de trabalho,
é um início de uma implantação de um modelo que a gente já falou várias vezes, que é autoral, embora eu chame a atenção, porque eu acho que os últimos trabalhos do Diniz, ele foi conseguindo encontrar formas de fazer isso de uma maneira mais gradativa, né? Sem aplicar, digamos, a dose do remédio muito alta de início, ainda mais um time que está em meio a um campeonato brasileiro com necessidade de resultados, então tentando ir aos poucos implantando. Fisicamente, claramente abaixo? Também abaixo, é uma outra questão importante. Agora, é um Fortaleza que é muito forte em transição, consegue pressionar bem na frente e alternar momentos de pressão na frente, com pressão um pouco mais baixa, fazendo o Breno Lopes hoje tem sido quase um segundo atacante para puxada de contra-ataque. Joga, né, Mansur? A gente não sabe nunca. A gente vai colocar um campinho aqui, mas como eu digo, quase que em toda a rodada, é muito difícil de acertar quem joga no Fortaleza, porque o Vojvoda troca bastante, troca com naturalidade, faz isso desde que chegou ao Fortaleza. O Fortaleza tem um elenco muito homogêneo, né, Mansur? As peças se alternam de jogo a jogo e muitas vezes não muda muito a performance. E o importante também, né, ao contrário do Vasco, que é um time que naturalmente, por falta de opções, vem se repetindo mais vezes, a provável escalação com o João Ricardo, Mancuso na lateral direita, a dupla de zaga com Davi Luiz, Gustavo Mancha e o Ávila ou o Bruno Pacheco na lateral esquerda. Meio campo com o Paul Fernandes, o Rossetto e o Pochettino. No ataque, Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Te interrompi, Mansur, desculpe. Mas é exatamente isso. Aí seriam só 4 jogadores que iniciaram contra o Bucaramanga, pela Libertadores. Trocaria 7, então. Para você ver como é. 7 todos de linha, né? Porque o João Ricardo continua no gol. Isso é para ver o que é a tônica desse trabalho. O que eu acho é que o Fortaleza tem virtudes que, para um time que vai precisar tomar iniciativa, que está no início de um trabalho, que tende a ser pelo DNA do seu treinador, um time que arrisca mais, que assume um pouco mais de riscos. O Fortaleza tem armas que podem machucar o Vasco. É uma prova difícil para esse início de trabalho, para um time que vai se adaptando a um jeito de jogar. Não é fácil jogar contra esse Fortaleza, ainda mais quando você está um pouco desarrumado, como é o caso do Vasco, né, Alex? Você dá campo para o Fortaleza, e o Vasco, infelizmente, para o torcedor, tem dado bastante campo aos adversários. Como o Mansur bem disse, pode ser muito danoso, né, num jogo como esse. Você já tem um time que é consistente, né, cara, assim, desse tempo todo. Já está melhorando, né, Alex? É um time que nas últimas partidas demonstrou uma clara evolução. Ele sabe enfrentar esses momentos do jogo, assim, e ele te exige essa atenção aos 100 minutos. Lógico que a expectativa, acho que fica de o Diniz, ele poder trazer um nível a mais para cada atleta, que às vezes o torcedor ele desconfia muito fácil do jogador, e só que não tem como você trocar todos esses jogadores. Então, o torcedor está nessa expectativa de ver. Então, nesses confrontos, pode ser sim que estrategicamente, animicamente, algum outro detalhe venha fazer com que o Vasco, dentro de casa, principalmente se o torcedor estiver a favor do time, acho que você pode ajudar muito para criar essa ligação, para que esse Vasco ele consiga fazer algo e, de novo, né, além de ir atrás do resultado, os jogadores se sentirem mais confortáveis e passar isso para fora, porque o campo ele acaba conquistando ou não o pessoal que está fora, né? Nesse momento que o campo não está conseguindo conquistar, o fora tem a impressão que precisa trazer um pouquinho do ambiente para dentro, né? Porque se o Vasco pretende fazer um campeonato mais tranquilo, São Januário é fundamental para isso. A gente tem visto o quanto o Vasco não tem conseguido competir muito fora de São Januário. E é muito então, forte. Ele precisa conquistar os pontos em casa, né? E esse apoio do torcedor, um pouco de carinho, né? Nunca falta, é difícil né? pedir carinho para o torcedor do Vasco no momento... O torcedor do Vasco está com um crédito imenso, né? Claro. Então, ainda mais esse apoio da arquibancada vai ser fundamental para o jogo contra o Fortaleza.